Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Conexão Lunar. Esse é o Ativação Lunar, o vídeo que está em harmonia com a lua crescente. Por quê? Porque a lua crescente é o momento em que colocamos energia naquilo que queremos que prospere, que cresça na nossa vida. Dessa vez a gente tem uma lua crescente no signo de Capricórnio e é por isso que o tema do vídeo de hoje é paciência. Eu sou a Rebeca, terapeuta, mentora, e aqui no canal a gente fala sobre os ciclos da lua como guia para manifestação e autoconhecimento. Vamos lá então para esse tema? Para essa palavrinha que ninguém gosta muito, né? Ai, tem que ter paciência. Então, tem sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Lua crescente em Capricórnio, então, nos lembra que nada que é sólido se constrói da noite para o dia. Capricórnio sabe que cada passo consistente já é parte da realização. É aqui que entra a disciplina, não como rigidez, mas como fidelidade amorosa. Percebe isso? Fidelidade amorosa ao que desejamos. Tem vídeo sobre disciplina aqui no canal, vou linkar aqui. Deixa eu até, peraí que eu tenho que anotar tudo que eu vou linkar aqui embaixo, senão depois eu esqueço. Muito bem, quero falar um pouquinho então sobre os Abraham, né? Na verdade, sobre o livro Peça Será Atendido, que é outro link que estará aqui embaixo. Eu tenho um vídeo, né, da contribuição que eu fiz lá para o Equador das Coisas, que é um canal literário que eu indico, tá? Que vocês vão lá, enfim, né? E também sigam lá, tá? É um canal literário, é bem interessante. Vou colocar aqui embaixo também o vídeo aqui em que eu falo sobre esse livro. Peça e Será Atendido. E o que é isso, né? Esse livro ele fala sobre manifestação e ele fala que nós temos 3 passos básicos para a manifestação. 1, pedir, né? Isso acontece quando a gente pede alguma coisa para o universo. O que você quer pedir aí, né? Qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo? Qual é o seu sonho? O segundo passo é assim, isso já é dado, tá? Preste atenção nisso. Imediatamente o universo recebe aquele pedido e essa realidade do que você solicitou, né, do que você pediu, já está num campo vibracional, né, num depósito vibracional chamado vórtex, tá? De acordo com essa fonte, de acordo com esse livro. E aí, começa então o trabalho de alinhamento com a energia da matéria, né? Então, assim, o seu pedido ele é alinhado ao bem maior e coisas começam, né? O universo começa a trabalhar ali para te atender e trazer para o plano material aquilo que você desejou. E aí vem o terceiro passo, que é a sua permissão, que sempre é o momento mais desafiador do processo de manifestação. Porque é nesse passo que a gente encara os nossos bloqueios, né? Enfim, internos, especialmente internos, tá? Então, assim, às vezes a gente tem medo, a gente às vezes tem uma coisa da falta de permissão, da falta de senso de merecimento, especialmente da falta de paciência, não é isso? Nesse passo da permissão, o nosso papel é alinhar a vibração com aquilo que pedimos, em vez da gente ficar ali, insistindo no que a gente não quer, certo? Então, olha só, o desejo, ele já existe, a questão é se nós estamos alinhados com ele, ou se estamos travando o fluxo da chegada, da materialização desse desejo com dúvida, controle ou ansiedade. Olha o desafio, tá? Então, assim, o nosso papel é manter uma vibração elevada e uma vibração de confiança, enquanto as coisas estão sendo trabalhadas e estão sendo preparadas em harmonia com o bem maior para que aquele desejo se torne uma realidade manifestada na Terra, certo?
E sim, né, isso é muito desafiador, a gente sabe disso, né, para as nossas mentes controladoras e que duvida e, enfim, que vai lidar ali com bloqueios, medos, ansiedades e tudo isso que a gente já sabe, porque só da gente ser humano a gente já sabe como é a nossa mente, certo? Muito bem. O professor Hélio Couto, que também fala sobre manifestação, ele fala muito sobre o aspecto quântico da manifestação, né? Vocês devem conhecer o professor Hélio Couto. Ele dá o exemplo do restaurante. Ele fala assim, você pede um prato no restaurante, o chefe ele começa a preparar, mas antes que o prato fique pronto, você muda de ideia. Você não quer esperar, né? Sei lá, não vai ficar pronto, vai chegar, não sei, começa a duvidar. O que acontece? O chefe para a produção daquele prato e vai começar outro prato. Aí depois você decide que não, que quer aquele mesmo. Aí para tudo e volta. Entende? Assim, a comida, ela nunca chega à mesa. Ele até fala que quando a gente fica vacilando nessa crença do nosso desejo, do nosso pedido, enfim, a gente reseta, tá? O nosso pedido, é como se a gente cancelasse o pedido, né? Então, olha a importância da gente sonhar com alguma coisa e sustentar aquele sonho, sustentar aquele desejo internamente, acreditar nele. E isso envolve paciência? Sim, com certeza. Tá? Porque certos sonhos, sim, levam tempo, sim, para serem manifestados. Se a gente muda o foco, ou preste atenção também nisso, que a gente vai falar sobre aquela fidelidade amorosa aos nossos desejos. Se aceitamos qualquer coisa no lugar, o universo entende como uma mudança de pedido. E aí, não se materializa. Então, olha só, atenção para isso também. Tenha clareza do que você quer. Se você já quer alguma coisa que você considera impossível, você já não está na vibração certa. Tá? Então, assim, você tem que sonhar e tem que acreditar naquele sonho. Essa é uma coisa. Outra é assim, sabe aquela coisa de, não era exatamente isso que eu queria, mas é o que tem para hoje. Um perigo esse negócio também. Porque aí, se você aceita o que não é a sua manifestação, você tá falando pro universo, isso aqui tá bom para mim, então. Né? E é interessante isso, eu gosto da imagem de Capricórnio subindo a montanha, né? Talvez você esteja subindo a montanha e você já tá assim, meu Deus, né? Nunca chega. Então acho que eu vou parar por aqui mesmo. Às vezes, sei lá, gente, faltava só 1 quilômetro ou 500 metros para você chegar no topo. E aí, se você para e fala, não, eu vou ficar por aqui mesmo, aqui para mim, essa vista aqui para mim tá bom. Aí, faltavam só 500 metros pro topo. E para a vista que você realmente queria. Pois é. Vamos falar um pouquinho aqui sobre disciplina versus apego, tá? E tem vídeo aqui no canal sobre apego também. Deixa eu anotar aqui. Vou linkar aqui embaixo, tá? É aqui que entra a disciplina capricorniana. Disciplina é dizer todos os dias ao universo: eu continuo escolhendo esse sonho. É manter a vibração, a constância e o compromisso. Então, assim, todos os dias você se move, mesmo que seja em visualização, que seja na reafirmação daquele sonho, você se move na direção do seu desejo. Você faz a sua parte. Você entrega a sua parte, tá? Só que disciplina não é apego. E isso é um tema muito capricorniano também, né? Por conta da questão do controle, tá? Que no lado sombra vem também, né? O apego nasce quando tentamos controlar como e quando o nosso desejo vai se manifestar. Então a gente precisa ser capaz de soltar isso, tá? A gente faz a nossa parte, entrega a parte do universo, de Deus, do Criador, para Ele, confiando nisso, tá?
Isso não é o nosso trabalho, o nosso papel é clarear o que queremos, agir na direção com ação inspirada, né? Essa ação inspirada vem, sim, de um lugar de ouvir essa guiança, né? Enfim, de silenciar, de meditar, de se inspirar, de entender o que cabe a mim em termos de ação dentro desse processo, tá? O como e quando pertence ao universo. Quando confiamos e entregando como, a energia flui. E quando a gente tenta controlar, o fluxo trava. Tá bom? E aí eu quero falar rapidinho sobre o quadro dos sonhos, que para mim é uma ferramenta maravilhosa para sustentar essa energia, né? Eu uso, tá? E eu me conecto todos os dias com as imagens do meu quadro dos sonhos. Eu prefiro quadro dos sonhos com as imagens do que a lista de sonhos, tá? Eu, Rebeca, tá? Mas você pode ter aí o que você desejar, o que você se conecta mais. Eu acho que eu tinha que fazer um vídeo só sobre quadro dos sonhos, tá aqui, tá na minha lista de conteúdos. Mas assim, já vou falar rapidinho como eu faço o meu, né? Eu uso o aplicativo Canva, né? Que é o que eu uso para trabalhar, para criar conteúdo, enfim. Lá tem o modelo, né? Quadro dos sonhos. Eu pego e adapto para os meus próprios sonhos. Lá tem um banco de imagens imenso e eu gosto da coisa da imagem. E assim, qual é o grande lance da escolha da imagem? É o que ela faz você sentir, né? Então, em determinado sonho, para determinado sonho, eu busco uma imagem que motive dentro de mim o que eu quero sentir com a manifestação daquele sonho, tá? É assim que eu converso ali com o meu quadro dos sonhos. E eu olho para ele todos os dias. Para quê? É esse quadro que guia as minhas decisões diárias, né? Se eu quero chegar ali, que decisão eu tomo hoje que está alinhada com aquilo ali? E aí também quando desalinha, porque sim, né? A gente se desalinha de vez em quando, né? Eu volto para ele. Peraí. Onde eu quero chegar? O que eu quero construir? O que eu quero manifestar? Né? A minha ação, as minhas decisões estão alinhadas com isso ou não? Né? Então, até para você organizar a sua agenda diária, estar em sintonia com o seu quadro dos sonhos pode ser, sim, muito interessante, tá? E aí não é só olhar, é sentir, reviver a vibração daquele desejo já realizado, porque isso é técnica de manifestação. Você sentir como se já tivesse acontecido, tá? A magia da manifestação tá nesse sentir, tá bom? É como regar uma planta. A disciplina é esse cuidado diário, sem ansiedade, mas com constância. E cada vez que você olha e sente o seu sonho, você reafirma para o universo: eu continuo escolhendo isso. Não tem erro, gente. Não tem erro, tá? Tenta aí. Tenta aí, se você quiser viver, né, esse processo comigo mais pertinho, né, tem a mentoria, que é o melhor meio para trabalhar isso comigo diretamente, tá? E aí tem formulário de aplicação aqui na descrição do vídeo e tem a comunidade 13 Luas, que é o acompanhamento mensal em grupo, né, toda lua nova, enfim, que aí ele é um passo intermediário que também trabalha esses aspectos, tá? Então se você tiver interesse, tem link até direto para inscrição aqui na descrição do vídeo, ou você me chama que a gente conversa, tá bom? Eu te explico melhor, enfim, tá? O tempo divino. Capricórnio nos ensina que grandes obras levam tempo. A paciência não é cruzar os braços, mas agir com consistência e confiar na colheita. Cada passo fiel, cada gesto disciplinado já é parte da sua realização. Tem uma música que veio aqui pra mim agora que fala assim, esqueci o nome da música, é do Emicida, que fala assim, alguma coisa assim, você já se tocou que você é o único representante do seu sonho na Terra?
Se isso não fizer você correr, eu não sei o que vai fazer você correr. Procura essa música. Bota assim, sei lá, Emicida, você é o único representante do seu sonho na Terra. Vai ver a letra toda. É muito forte essa música. Eu, inclusive, uso ela pra correr, no caso, mesmo, que me motiva, assim. É sobre isso. Se você não for fiel aos seus sonhos, se você não for comprometido com o seu sonho, você vai construir o quê? O sonho dos outros? Muito bem, vamos fazer uma prática aqui agora? Você vai fechar os seus olhos um pouquinho. Isso é algo que você pode fazer quando acessar o seu quadro dos sonhos, a sua lista dos sonhos. Primeiro imagina uma bola de luz perolada sobre a sua cabeça, tá? E toma um banho dessa luz. Essa luz perolada vem da técnica Theta Healing, tá? De conexão aí com a fonte criadora de tudo que é. Toma um banho dessa luz. Depois desse banho, agora sim, visualiza o seu sonho sendo manifestado. E se deixa sentir. Como é que você vai se sentir quando isso aí que você sonha acontecer? Como vai ser isso para você? Como é que você vai reagir? O que você vai fazer? Com quem você quer compartilhar? Sabe, imagina isso. Sonha com isso. Se deixa sentir essa sensação. E aí, olha, entrega para o universo, tá? Você pode repetir aqui. Eu confio, vou botar aqui do lado. Eu confio no tempo divino. Eu honro os meus desejos com disciplina, sem apego. Sem apego por quê? Porque você confia e entrega o como ao universo. Eu sei que o que é meu já está a caminho. Eu sei que o que é meu já está a caminho. E aí? Qual é o desejo que você quer reafirmar hoje com disciplina, mas sem apego? Se quiser, me conta, me manda uma mensagem. Fala lá comigo no Instagram, tá? Tem link aqui na descrição também. Lá tem outro tipo de conteúdo, vale a pena me seguir lá também, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo encontro, né? Na próxima semana a gente vai ter o oráculo de lua cheia, né? Deixa eu só explicar rapidinho como é que funcionam esses vídeos, né? A gente já teve o bússola lunar, vai estar linkado aqui embaixo também, falando sobre a energia dessa alunação. Depois a gente tem uma ativação lunar na lua crescente, que fala sobre manifestação. Semana que vem, lua cheia, a gente vai ter oráculo de lua cheia, então momento da gente conversar com os oráculos e receber as mensagens. Depois na lua minguante a gente tem o reflexões lunares, né? A lua minguante é feita pra gente revisar, pra gente curar coisas, curar esses bloqueios que às vezes nos impedem desse fluxo, né, de manifestação acontecendo na nossa vida, né, curas e bloqueios que a gente precisa olhar para desobstruir desse fluxo aí na lua minguante, tá? Então, acompanha aqui o ciclo lunar inteiro, começa a se familiarizar com isso se você não está familiarizado ainda, que vale muito a pena. A lua nos guia lindamente nessa nossa vivência na Terra, né, nessa nossa vivência de forma abundante, leve, cíclica, tá? É isso, espero que tenha feito sentido para você, espero que tenha sido luz na sua vida. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Beijo.